Senhora Presidente, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, colegas deputados, quanto a este pacote de propostas sobre património municipal, que inclui 16 propostas, desde astas públicas de alienação de prédios municipais a direitos de superfície, o Grupo Municipal do PAN entende que há alguns pontos a referir. Trata-se de um pacote demasiado extenso para ser analisado e votado no prazo que foi solicitado pela CML, pois lembramos esta Assembleia que os documentos entraram por volta de meados do mês. Ou seja, a CML pediu à Assembleia Municipal para deliberar e presume-se analisar um pacote que altera o futuro de 38 propriedades em menos de 2 semanas, sendo certo que logo as 4 primeiras propostas abrangem 15 alienações de património em asta pública, com o valor base de licitação de cerca de 55 milhões de euros, quando na AML se estava já com uma agenda preenchida com assuntos tão importantes como o futuro de 3 grandes zonas de Lisboa. Os documentos que nos foram enviados para serem analisados, no sentido de serem votados em consciência, não parecem, todavia, estar completos. Passamos a explicar. O site da AML, aparentemente a fonte mais fidedigna de informação ao dispor dos grupos municipais na data atual, refere, por exemplo, para a proposta 342 CM 2014, o lançamento de uma asta pública para a alienação de prédios municipais, que os 9 prédios a colocar na asta pública têm edificabilidade definida por alvarás de loteamento ou estudos urbanísticos aprovados pela Câmara, fazendo na mesma página o link para 3 estudos: Palácio Marquês de Tancos, Palácio Monte Real, no Largo Rodrigues de Freitas. Ou seja, se os 9 prédios têm estudos, porquê é que só foram disponibilizados à Assembleia estudos para 3? Porquê é que estes estudos, os novos estudos, não constam da documentação para consulta no 4º piso? Assim, aproveitamos para sugerir que, numa próxima vez que a Câmara envie para a Assembleia diversas propostas relacionadas com património imóvel, apresente um quadro simplificado, mas explícito, onde cada edifício ou lote constem as áreas registadas, as áreas reais, entretanto, detectadas, através de levantamentos, dado que estas não coincidem, e que distinga de forma clara o que existe do que pode vir a ser construído, pois, por exemplo, sob a mesma designação de área bruta máxima de construção máxima, tanto é apresentada a área existente nos casos, como a área máxima do que poderá vir a ser construído, ficando sem se ter uma ideia transparente do que se pode fazer no caso de se comprar um edifício municipal. Reforçando o que foi dito pelo Sr. Vereador Manuel Salgado, entendemos ser importante que este pacote de alienações tenha a publicidade devida para que as astas públicas não fiquem desertas. Assim, propomos que seja criado um site único para todos os programas relacionados com a promoção imobiliária, entre aspas, de património imobiliário municipal, ou que seja relacionado com programas que incitem a viver em Lisboa. Ou seja, para os terrenos ou edifícios que não seja julgado necessário recorrer à asta pública e que pudessem eventualmente ser comercializados diretamente a um preço convidativo pela Câmara, deveria existir um site que os disponibilizasse a sua informação de acordo com as regras do mercado, tal como existe para os restantes, nos restantes sites imobiliários. Ou seja, se isso estivesse disponível, podia haver uma transparente disponibilização ao mercado dos terrenos que não estão a ser necessários na Câmara, ou seja, estamos a falar apenas de património não estrutural para a Câmara Municipal de Lisboa. Dito de outra forma, propomos que sejam agregados numa mesma página web as astas públicas, o programa como a renda convencionada, a loja de bairro, reabilita primeiro, paga depois. Este site podia também ter um motor de pesquisa parecido com o das imobiliárias, com as opções de compra, arrendamento, comércio, serviços, habitação, área da cidade, promovendo assim a nossa cidade. Quanto à questão mais polémica do Regimento de Sapadores Bombeiros, do terreno lote 40. Na nossa opinião, o Regimento de Sapadores Bombeiros foi para aquele terreno por razões completamente válidas.
Basta ver o sítio onde se encontra, que tem acesso a todas as vias rápidas da cidade, desde a segunda circular às vias rápidas norte-sul, etc., para perceber que o Regimento de Sapadores Bombeiros não foi para ali por qualquer razão. Ou seja, quer-nos parecer que a única razão válida, ou pelo menos aparentemente mais evidente, para o Regimento de Sapadores Bombeiros sair dali, são as necessidades do Hospital da Luz, o que não nos parece suficiente para fazer uma asta pública. Portanto, eu preferia que o Hospital da Luz contactasse a Câmara, que indemnizasse a Câmara pelos 12 milhões de euros que a Câmara ali gastou, que pagasse em adicional o valor do terreno e ainda alguma indemnização. Pôr em asta pública o terreno por um hipotético valor comercial que na realidade é e configura um grande prejuízo para a Câmara, parece-nos que não é aceitável. A razão pela qual iremos votar contra esta proposta de asta pública. Quanto aos restantes pontos e propostas, e porque não queremos obstaculizar de forma nenhuma o trabalho da Câmara e sabemos das necessidades financeiras que existem, iremos abster-nos nas restantes propostas. Muito obrigado.